Olá, colega alimentarista, estamos aqui novamente para poder dar continuidade ao nosso bate-papo. Hoje, nós vamos falar o que faz o advogado alimentarista. No último episódio que nós nos encontramos, nós falamos onde ele pode atuar. Então, onde ele pode atuar e o que ele pode fazer. O que a gente vai falar agora é o que faz um advogado alimentarista. Se você quiser saber, é logo depois da vinheta. Pois então, colegas alimentaristas, estamos aqui novamente para poder dar continuidade ao nosso bate-papo, né? E hoje nós vamos falar sobre o que faz um advogado alimentarista. Qual é a lógica do que a gente tem conversado, né? Então, primeiro você tem que saber por que que você faz, o que faz. Tem sentido de você atuar nessa parte do alimentarismo, dessa parte da produção do sistema agroalimentar. Depois, como você faz. Então, quais as ferramentas que nós utilizamos para poder fazer, né? O que fazemos. E aí, por fim, o que nós fazemos diante de um caso que eu citei da última vez, dei um exemplo de um supermercado no Distrito Federal, o supermercado Tatico foi autuado, perdão. Então, o que que o advogado alimentarista pode fazer nesses casos? Então, é o que nós vamos começar agora. E não é só no caso do supermercado, tá? Eu vou dar uma série de exemplos, a gente vai começar a discutir isso, tá? Então, vamos primeiro falar sobre o que pode fazer um advogado alimentarista. Ele primeiro tem que situar onde ele vai atuar, quais as áreas que ele vai querer atuar, e daí nós vamos começar a desdobrar, desmembrar, transformar essas áreas para que a pessoa possa descobrir o que que ela pode fazer nessas áreas, tá? Então, eu vou compartilhar primeiro a noção geográfica, topográfica, né? Onde a gente está para atuar, para ver o que nós podemos fazer, tá certo? Então, vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Então, o que que nós fazemos? O que nós, advogados alimentaristas, fazemos? Nós atuamos na parte do começo ao fim do sistema alimentar, tá? Atuamos numa área muito grande, aquele tal do sistema alimentar que faturou 2 trilhões de reais no ano de 2024, e crescendo, né? Então, o que que nós, advogados alimentaristas ou bacharéis ou profissionais do direito, fazemos dentro dessa área? Então, nós olhamos primeiro onde nós estamos, tá? Nós estamos na parte de insumos, então, aquela parte que é relativa a insumos, fertilizantes, agrotóxicos, defensivos, máquinas agrícolas, nós vamos trabalhar com esse setor. Nós vamos trabalhar na parte da produção, que é a parte dentro da porteira, é aquilo que está no campo, junto ao produtor rural, junto ao produtor de soja, produtor de milho, produtor de carne, né, que foi autuado, recebeu uma autuação, recebeu uma multa, está com algum problema de crédito, né? Nós vamos atuar junto à agroindústria, então, os frigoríficos, os laticínios, os abatedouros, as indústrias de alimentos, a Nestlé, por exemplo, onde nós vamos atuar, né? A indústria de pães. Então, essa é a parte da agroindústria. Nós vamos atuar na distribuição, que é o caso que eu dei o exemplo do supermercado, então que pega os produtos e distribui esses produtos. Então ele foi autuado, vai ser aí a área, né, que nós vamos atuar. Então o que que nós vamos fazer nesse caso? Vamos atuar junto a alguém que consumiu um produto ou comprou um produto estragado, ou foi uma escola, por exemplo, que comprou, ou foi uma licitação que recebeu o produto estragado, ou foi uma empresa que comprou de outro fornecedor para poder fornecer alimento para os seus funcionários, servidores, e aí ela está em situação de consumidor. Então, nós vamos atuar junto ao consumidor ou nós vamos atuar junto a quem está analisando a questão de comportamento alimentar, né, do excesso, por exemplo, propagandas de alimentos para crianças, né, então alimentos que não são saudáveis. Nós vamos atuar em desfavor dessa empresa que faz isso, uma empresa que coloca rótulo e confunde o consumidor para poder alterar esse comportamento alimentar do consumidor. Nós vamos atuar em desfavor dessa empresa. Então, o que nós vamos fazer? Então, é isso que a gente vai começar a discutir. Primeiro, você tem que situar aonde você vai atuar. Então, vamos usar o exemplo do supermercado Tatico, tá? Que é o supermercado que eu utilizei. E vamos colocar isso dentro do sistema alimentar. Então, eu falei aquelas etapas, né? Então, primeiro você tem que se situar no sistema. Por isso que eu falei, você tem que se situar quase que topograficamente dentro do sistema, né? Onde você está dentro do sistema, qual área você vai atuar. Então, primeiro, você tem que saber que tudo que está tramitando está dentro desse sistema. Tem que ter essa visão sistêmica. Então, primeiro, olha a visão sistêmica. Então, o sistema alimentar, o que que é? É um conjunto de todas as atividades relacionadas à produção, processamento, distribuição, preparo, consumo e descarte de alimentos que afetam a saúde, envolve questões socioeconômicas e meio ambiente. Podem ser divididos esse sistema em 3 subsistemas. Aí eu tenho várias formas de apresentar esse sistema. Eu apresentei uma que é o sistema mundial alimentar,
sistema global alimentar. E aqui nós estamos fazendo um outro tipo de abordagem, que é a do sustentária, que é uma, uma iniciativa da USP, né? Que trabalha com essa questão de sistemas alimentares. Então, ela divide o sistema alimentar, que é toda essa cadeia que eu falei lá, também dei um exemplo, insumos, produção, agroindústria, distribuição. Então, ela divide isso daí em três grandes blocos. Primeiro, cadeia de produção e distribuição de alimentos. Então, aqui vai lá dos insumos até chegar nos mercados, né? Um pouco antes dos mercados ali. Então, é a plantação, ela não vai nessa parte dos insumos, como eu citei. Plantação precisa de insumos. Na cadeia de produção também tem, antes da produção, os insumos, né, para começar a produzir. A colheita, então, você vai atuar onde? Na parte da plantação, da colheita, da organização, do transporte desse produto até as indústrias, do processamento de alimentos, aonde você vai atuar, tá certo? Então, você tem que definir se você vai atuar na plantação, na colheita, na organização, no transporte, no processamento de alimentos. Não, Fred, eu não vou atuar nessa parte, até a agroindústria aqui. Eu vou atuar nessa parte dos supermercados. Aí são os ambientes alimentares, supermercados, mercados, sacolões, restaurantes. Tá? Então, normalmente esses já estão associados às cidades. Né? Então, o local, você já não está mais próximo do campo, né? Nessa parte, por exemplo, de colheita, de organização, até chegar um pouco depois do campo, que é transporte, que é depois da porteira. Você está nessa parte aqui. Daí é a parte que eu citei o exemplo. Tá? São locais de venda e de consumo de alimentos. É o caso do supermercado. Muitas vezes o supermercado ele tem uma comida pronta já, né? Você vai em alguns mercados já oferecem, né? Marmitinhas, aquelas comidas prontas, que são manipuladas ali, ou comidas a se preparar, tá certo? Ou você pode atuar também nessa parte do comportamento alimentar. E aí é uma outra área interessante, que é a área de ações e hábitos de compra. Por que nós compramos o que nós compramos? Como é que você faz o armazenamento? Como é que você prepara? Como é que você cozinha? Como é que você descarta esses alimentos? Questões ambientais estão envolvidas nisso daí, né? Então, essa é uma forma também de você se situar. Você escolhe para poder você definir aí o que você vai fazer, certo? Então, o que o advogado alimentarista ou o profissional do direito vai fazer, né? No caso de cada uma dessas, tá? E aí eu abro aí algumas opções, né, da advocacia agroalimentarista. O que o advogado pode fazer. E aí tem uma série de opções aí. O advogado ele pode prestar consultoria às empresas, indústrias, frigoríficos, laticínios, cadeia de restaurantes. Então, voltando naquela anterior, tá? Ele está dando consultoria a empresas, indústrias, frigoríficos, laticínios. Ele está nessa parte aqui, ó, processamento de alimentos, certo? Se ele está na parte de cadeia de restaurantes, ele já está prestando aqui, ó, na parte de ambientes alimentares, são os restaurantes. Então, vendo como é que você começa a verificar o que você vai fazer, você vai ter que olhar o seu entorno, fazer uma avaliação de onde você vai atuar. Por isso que volta para o como e volta para o porquê, certo? Então, antes de você o que fazer, você tem que conhecer o porquê você está fazendo e o como você vai fazer. É isso que eu oriento todos os colegas. Ele pode atuar em defesa administrativa junto aos DIPOVAs, divisas. DIPOVAs são departamentos de inspeção de produtos de origem vegetal e animal, certo? Ou as divisas, né? Divisão de Vigilância Sanitária. O MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O IBAMA, né, que todos conhecem, é o órgão ambiental, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, né? Então, essas defesas administrativas, elas vão também estar relacionadas à parte que você está na cadeia. Então, você pode fazer uma defesa administrativa junto à Anvisa em relação a um supermercado, né? Em relação a uma agroindústria, né, que está produzindo um alimento determinado. É um supermercado que está vendendo, por exemplo, produtos que têm resíduos de agrotóxicos. Né? A cadeia é solidária, a minha opção na cadeia de consumo é solidária. No caso do próprio supermercado Tatico, que a gente deu exemplo, né, ele também está respondendo junto à vigilância sanitária. Questões de armazenamento, de cuidados dos alimentos ali, alimentos vencidos, né? A questão do IBAMA, por exemplo, um produtor rural, aí já na parte da produção, ele ele abriu uma área e aquela área está sendo questionada se é ou não licenciada, se houve esse licenciamento para abertura dessa área, né? Se está dentro ou não da área de reserva. Tem até agora uma lei tramitando, projeto de lei, para poder facilitar essa questão do produtor na parte da agropecuária. Se a área já está comprovadamente que é uma área que ele pode derrubar, não tem por que ter licenciamento. Ele pode derrubar.
Tem porque ele comunicar, solicitar, porque o que está acontecendo é que muitas vezes o órgão ambiental, seja estadual, seja alguns têm órgãos municipais, seja federal, o IBAMA, né, essa corresponsabilidade, eles não estão tendo gente suficiente para poder emitir as licenças, né, para que possa se fazer o desmatamento, retirar a área, supressão vegetal, não colocar desmatamento, que já ficou o desmatamento está muito associado a essa questão ilegal, mas supressão vegetal legal, aquilo que está permitido. Então já foi separado que era da reserva, tem uma área que você pode retirar, suprimir a vegetação para poder fazer a utilização de outros tipos de, de atividades, plantio, etc. Então você vai ter que ver onde você vai estar atuando. E aí o que estava acontecendo é que quando você ia fazer isso, até você conseguir a licença, já passava o período que era necessário para você abrir a área, calcariar, preparar, plantar, já tinha ido. Então agora eles estão querendo acelerar isso, né? E faz sentido, nesse sentido de quem está legal, para poder utilizar a sua própria propriedade. Parece assim ilógico, né? Mas às vezes a pessoa perdia o prazo para poder fazer um plantio, a preparação, porque não conseguiu a licença para poder suprimir. Então você pode atuar nessa área, você pode atuar tanto na cidade quanto no campo. Você pode atuar no compliance sanitário, colocar em conformidade, que é o caso lá do supermercado, que eu dei exemplo. No compliance ambiental, também a pessoa, no caso eu dei um exemplo do produtor, mas pode acontecer, por exemplo, em agroindústrias. Está descartando indevidamente, né, o resíduo daquela agroindústria, então você pode atuar também no compliance trabalhista, né, tem muitas empresas que atuam nesse setor que têm questionamentos com relação ao turno de trabalho, ao tipo de trabalho, salubridade, insalubridade, se isso daí pode ser questionado ou não, né? Qual é a categoria que pertence a cada um daqueles que atuam nessa cadeia. Você pode atuar no registro de produtos, estabelecimentos e serviços. Então, já se você tem um determinado estabelecimento que produz, manipula algum tipo de alimento, por exemplo, específico, quer lançar um tipo de alimento, né, e quer registrar esse produto ou quer manipular dentro das cidades ou entornos, você pode atuar nessa área. Você pode atuar em relações governamentais institucionais. Dependendo da empresa, você pode fazer essa relação de comunicação entre órgãos, aqueles que eu falei das defesas administrativas, aqueles que são dos órgãos do legislativo, né, acompanhar os processos que são de interesses, os projetos de lei que são de interesse. Né, você pode conversar junto ao judiciário, dependendo do caso, em acordos, mediações, relações governamentais institucionais podem ser aplicadas. O acompanhamento legislativo, o acompanhamento dos processos licitatórios, tudo isso você pode fazer dentro desse setor agroalimentar. E aí você tem que ver aonde você vai atuar, qual empresa que você vai focar, né, dentro desse universo. Assessoria a organizações civis, tem muitas organizações civis que atuam com a parte de segurança alimentar. Hoje tem muitas trabalhando nessa área, né? Tem a questão relacionada a medicamentos, obesidade, tratamentos. Tem até uma associação que é a ABESO, Associação Brasileira de Estudos de Sobrepeso, se não me engano. É a ABESO. É essa associação que atua com essa questão de segurança alimentar relacionada a sobrepeso e obesidade. Você pode atuar junto a cooperativas. Então, nós temos uma empresa chamada Aurora, né, que é uma cooperativa, na realidade. Então, você pode atuar porque ela trabalha com esse setor de alimentos. Aí se abre de novo todo o leque. Você pode atuar na defesa do consumidor. A gente viu aí no caso, o Ministério Público Federal atuando numa ação civil pública lá nesse mercado que eu citei, aqui do Distrito Federal, para poder fazer a defesa do consumidor, um interesse difuso. Você pode atuar na advocacia criminal, dependendo do caso, do tipo da atividade que foi exercida, você vai cair para a área penal, tá certo? Então você pode fazer essa defesa dessa empresa ou dessa pessoa, né, que estava atuando dentro dessa área. Você pode atuar no registro de patentes, né, quando você adquire, quando você manipula um determinado produto, quer registrar em nome próprio, denominação de origem, então produtos de regiões, então o queijo da Serra Canastra, então é uma denominação de origem, indicação geográfica, né? Isso junto ao INPI. Você pode atuar implementando estratégia de ESG. Se vocês não sabem o que é ESG, deem uma pesquisada e depois vocês vão ver onde é que você pode atuar aqui. E você pode atuar na parte de crédito, captação de recursos também. Agora tem um plano Safra, vai sair algo em torno de 540 bilhões e um B de bola para essa área de produção. E tem uma parte de armazenamento, né? Tem uma parte de logística, adquirir insumos. Então você pode atuar nessa área, né? Ver se a empresa está regular, se ela está respondendo à questão daquilo que está previsto no manual de normas do Banco Central para as instituições financiadoras que vão repassar esse crédito.
Então você tem um universo de atuação, é, que é o que aí nós temos aí o que o, o advogado alimentarista faz, ou o profissional alimentarista faz. Então, o profissional do direito alimentarista, ele pode atuar, aquilo não é um rol exaustivo, com certeza vocês, à medida que forem dando feedback, se você tiver mais alguma ideia, comente aí com a gente, tá? Dê um feedback do que mais, eu vi uma outra área, Fred, isso aqui dá para atuar, que a gente vai trocar essas informações. Uma outra coisa também que é importante, no que você vai atuar, é você saber se as áreas estão compatíveis com o seu perfil. Então, tem áreas que são da carreira de relacionamento, né, de contato com pessoas, tem pessoas que adoram contato com outras pessoas, tem pessoas que são mais reservadas. Então, carreiras de relacionamento, carreiras voltadas à questão de tecnologia e inovação, tem pessoas que têm mais essa agudeza, né, esse olhar. Isso tudo dentro do setor alimentar, tá, gente? Carreiras de gestão e eficiência, aquela pessoa mais dinâmica que gosta de meter a mão, ação, né, meter a mão na massa. Carreiras preventivas, de conformidade e adequação. Então, tudo isso são coisas que nós fazemos. Nós, advogados alimentaristas, nós profissionais alimentaristas que estamos na área do direito, tá? E aí eu dou um exemplo de um rol que eu busquei como referência uma empresa também que trabalha nessa área, que é a Na Trilha Conecta, que ela dá alguns exemplos, né, de onde você pode atuar. Então, carreira de relacionamento, ela fala sobre relações governamentais e institucionais, que a gente já havia colocado, marketing jurídico, você atua naquela parte de diversidade, inclusão, isso tudo você pode atuar. Carreiras de tecnologia e inovação, produtos jurídicos, empreendedorismo jurídico, legal design, dados jurídicos, né? Então, se você tem essa tendência de trabalhar também com essa parte de tecnologia da informação, eu, por exemplo, concluí agora, recentemente, o curso de gestão da tecnologia da informação. Então, é uma área também que é interessante, principalmente na parte de empreendedorismo jurídico, essa noção de gestão, né, que se dá. A carreiras de gestão e eficiência, né, gestão jurídica, controladoria jurídica, isso é muito importante também, você pode atuar, legal operations e eficiência jurídica, carreiras preventivas de conformidade e adequação, né. Então, eu vou citar três aqui que eu acho interessantes, que tem muito mercado para gente, compliance é uma delas, tá? Regulatórios é uma área que é muito interessante, porque pega do começo ao fim do sistema alimentar, transversal, compliance também, está um associado ao outro, né? O regulatório, colocar em conformidade com o regulatório, e ESG, que tem essa parte também, que são normas que você tem que se adequar. Então, Environmental, Social and Governance, né? Então, todas essas áreas são áreas que vale a pena você atuar. Então, é aí que nós vemos o que faz o advogado alimentarista, tá certo? Então, se você achou interessante essas colocações que eu apresentei, do que faz o advogado alimentarista, é, existe uma possibilidade de você. Opa, acho que aqui eu tive algum probleminha. Deixa eu me ver aqui novamente. Bom, então, se você gostou dessas explicações daquilo que a gente faz, do que nós fazemos, então você acompanha aqui os nossos dados. Vocês viram que tem muitas opções para que nós possamos desenvolver. Mas o que ele tem que ser precedido de outras perguntas. Antes de você ir lá, eu vou fazer isso. Para que você defina a sua carreira e você consiga caminhar com tranquilidade, não siga nessa questão, eu vou fazer isso. Né? Primeiro olhe o porquê você está fazendo isso. E é esse trabalho que nós desenvolvemos aqui. A primeira pergunta é o porquê. Por que fazemos o que fazemos? Tá? Nós vamos iniciar a partir de agora também, e aí vocês vão ver isso já repercutido no Instagram, nas lives, a questão que motiva esse primeiro porquê. Tá? E eu creio que para nós advogados, para nós profissionais de direito, o que nos fez, eu acho que a maioria das pessoas que buscaram direito, elas buscavam também um sentimento de justiça. Tem o direito, a gente vai fazer essa diferenciação também, o que é o direito alimentar e o que é a justiça alimentar e o que é o alimentarismo, essa proposta que eu trago. Então nós vamos traduzir isso para que vocês comecem pelo porquê, mas vocês já sabem agora o que vocês vão fazer, tá? E já comecem a fazer essas associações do porquê com o quê. Porque você tendo esse bom porquê, você vai atingir um bom o quê. E o como, nós vamos explicar também. Já explicamos no momento anterior, né, como é que a gente vai caminhar para levar você até o quê, né, mas consolidar nesse período agora tudo sempre a busca do porquê, né, o porquê. O que que dá sentido para você atuar naquela área? Por quê? Por que que você está atuando eh, dentro de uma fazenda ou junto a uma fazenda e não está atuando junto a uma agroindústria?
ou junto a um supermercado, ou junto a uma cadeia de restaurantes, ou junto ao consumidor, ou dentro dos ministérios, ou dentro do legislativo, ou tudo junto, né? Por que que você está atuando? Por que você faz o que faz? Então, tendo isso, o que fica mais simples para definir, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos começar a debater mais sobre isso. Qualquer dúvida, comentário, fala assim, o que que você gostaria de fazer? Diga aí, deixe pra gente. Ah, e outra coisa, eu esqueci de colocar para vocês, tá? Se você quiser também ter essa proximidade maior entre esses assuntos que a gente está falando, você eu convido você a participar dessa nossa comunidade, a comunidade alimentarista. Nós temos aqui 2 QR Codes. Essa comunidade é uma comunidade onde nós vamos ter alguns tipos de diálogo dentro dessa comunidade, para quem realmente está interessado dentro desse setor alimentar. Já tem um sentimento de porquê, foi desafiado, quer conhecer um pouco mais. Então, nós temos 2 formas de você participar dessa comunidade e ter um acesso mais direto a mim, tá? A primeira é a comunidade alimentarista anual, a Calma, tá? Comunidade alimentarista anual. É R$ 99,00 um pagamento por ano, e aí você tem direito a ter acesso a alguns vídeos antes do lançamento, a participar das nossas lives, né? Inicialmente nós vamos começar com as lives abertas a todos os que estão inscritos no nosso canal, mas com o tempo nós vamos começar a colocar lives específicas para os assuntos específicos que vão ser criados dentro da nossa comunidade. E a comunidade alimentarista mensal, R$ 9,90 recorrente no cartão, tá certo? Você pode acessar quando você quiser, lógico, sempre com 30 dias antes, por causa da questão da compensação do cartão. E aí você vai ter essa recorrência, todo mês vai ser cobrado, né, nessa questão do teu cartão. Então você pode acertar, seja anual, seja mensal, para participar da nossa comunidade. E participando da nossa comunidade, você vai poder dar sugestões, participar mais ativamente, receber alguns materiais, inclusive o livro, né, o e-book que eu escrevi, que é o Oceano Azul Agroalimentar, é um e-book pequeno, mas que já te dá esse norte para onde você vai, né, por onde você vai começar essa jornada alimentarista, que é essa jornada sobre autoconhecimento, sobre avaliação do sistema, conhecer como é que funciona o sistema alimentar, as várias possibilidades, e aí os insights vão começar a chover na sua cabeça, você vai começar a ter uma série de ideias e vai ver que a possibilidade é enorme, né, de atuação. E eu quero ter o privilégio de poder ajudá-lo conduzindo isso. Então, vou deixando vocês aqui, enviando minhas saudações alimentaristas a todos, desejando um breve encontro para falarmos sobre direito e justiça alimentar, principalmente sobre justiça alimentar. Eu acho que no momento em que nós estamos vivendo, né, no Brasil, é importante nós falarmos sobre justiça alimentar. Convido vocês a isso. Forte abraço a todos.